Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos arrematar esse assunto de equilíbrio iônico daquela maneira legal que nós gostamos tanto, com exercícios. É fundamental que você tenha assistido tanto a parte 1 quanto a parte 2 dessa aula para que tenha embasamento teórico para conseguir desenvolver os exercícios, certo? Então, primeiro exercício. Para se defender muitos insetos picam suas vítimas injetando geralmente substâncias ácidas ou básicas. No caso da formiga, a substância injetada é o ácido fórmico, com a seguinte fórmula, HCOOH, causando enorme irritação. Com relação a essa substância, responda às questões propostas. Primeira coisa, HCO, como que é a fórmula molecular dessa estrutura? Ácido fórmico ou ácido metanóico. Certo? Ambos estão corretos. Primeira afirmação. O que é a grandeza capaz de medir a força desse ácido chamado grau de ionização? Turma, grau de ionização, ele mensura a quantas moléculas estão ionizadas sobre o total. Basicamente é a fórmula que alfa, que é a representação, é o número de moléculas ionizadas pelo total de moléculas dissolvidas. Isso aqui, ó, vezes 100, perfeito? Para dar uma porcentagem. Basicamente é isso. B. Como que é a classificação de um ácido quanto ao seu grau de ionização? Qualquer ácido que possui um grau de ionização superior a 50% é um ácido forte. Um ácido que possui um grau de ionização entre 50% e 5%, um ácido moderado. E um ácido que ele apresenta um grau de ionização inferior a 5%, nós temos um ácido fraco. Exatamente. Então, turma, basicamente é isso, a resposta. Por fim, qual é a força desse ácido a da temperatura, supondo que a cada 100 moléculas dissolvidas em água, apenas 13 se ionizam? Vamos lá, ó. Alfa é igual a 13 moléculas dissolvidas em 100 vezes 100 igual a 13% é o grau de ionização desse ácido. Ácido fraco, forte ou moderado? Moderado, por quê? 13, ele está entre 5% e 50%. Certo? Então, visto isso, próximo exercício. Vou apagar aqui para ficar mais fácil. Para os ácidos inorgânicos a seguir, indique a sequência crescente da força ácida de acordo com o Ka. É importante a gente estabelecer como parâmetro aqui agora a fórmula. Vamos lembrar lá. A fórmula. Ka é igual a concentração lá, certo? Vezes o grau de ionização ao quadrado. Tem também a questão aqui, ó, do 1 menos o grau de ionização. Quando o ácido é forte, a gente leva em consideração isso aqui. Quando o ácido é fraco, a gente não leva em consideração. Mas, de maneira geral, é o seguinte, os parâmetros. Quanto maior o Ka, concorda comigo que maior é o grau de ionização, certo? Quanto maior o grau de ionização, mais forte é esse ácido. Lembraram lá? Beleza, então. Então é correto a gente dizer que o Ka é proporcional à força do ácido. Quanto maior o Ka, maior a sua força. Visto isso, ácido cianídrico, a gente sabe que é um ácido fraco. Vamos ver aqui, ó, 4,0 vezes 10 a menos 10. Ácido nitroso, 5 vezes 10 a menos 4. Ácido hipocloroso, 3,2 vezes 10 a menos 8. Ácido acético, 1,8 vezes 10 a menos 5. Qual que é o ácido mais forte aqui? Certo? Qual que é o ácido que apresenta a maior força? O ácido 2, o ácido nitroso. Por quê? Porque o Ka dele é o maior Ka, certo? Quando ele apresenta o maior Ka, logo o ácido 2, ele é o mais forte. 5 vezes 10 a menos 4, certo? Qual que é o segundo ácido ali? O que está em segundo lugar ali de força? Nós temos o ácido acético, 1,8 vezes 10 a menos 5, que é maior do que 3,2 vezes 10 a menos 8 e maior do que
4,10 menos 10. Então, ó, ácido, o 4. Em terceiro lugar, nós temos o ácido hipocloroso. E por último, nós temos o ácido cianídrico. Perfeito? Então, basicamente é essa a ordem. Relacionar o Ka com o grau de ionização. Certo? Bom, próximo exercício. A água boricada, utilizada em colírios, pode, por ser um bom antisséptico, corresponde a uma solução aquosa de ácido bórico. Substância que a 20 graus Celsius tem grau de ionização igual a 0,08%. Se nessas condições, se as constantes de ionização forem igual a 5,6 vezes 10 a menos 10, elevado a menos 10, qual será a concentração do ácido na solução? Vamos lá. Bom, primeira coisa então, qual que é o grau de ionização dessa molécula? Ele está falando que o grau de ionização, a força aqui, ó, grau de ionização de igual a 0,08%. O que isso quer dizer, 0,08%, turma? Quer dizer que, ó, alfa é igual a 0,08 divididos por 100, certo? Logo, você tem, ó, 0,0008, ou 8 vezes 10 a menos 4. Ambos estão corretos. Tá, a gente viu isso. 0,08% ele é um ácido fraco, certo? Se ele é um ácido fraco, a gente considera ali a parte de baixo ali da nossa equação do Ka. Lembra que a gente tinha comentado? Ka igual a concentração, no caso aqui a concentração do ácido bórico, que é de vezes o grau de ionização ao quadrado, certo? O Ka, ele nos fornece, ele fala que a constante de ionização é igual a 5,6 vezes 10 a menos 10, certo? Que é igual a concentração aqui do ácido bórico, que a gente quer descobrir, vezes o grau de ionização, que é 8 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. Perfeito? Calculando, 5,6 vezes 10 a menos 10 é igual a concentração de ácido bórico vezes 8 vezes 8, 64. 64 vezes 10 a menos 8, certo? Tá multiplicando, passa dividindo. Concentração do ácido bórico é igual a 5,6 vezes 10 a menos 10. Eu vou deixar aqui, ó, 64 vezes. Continua. Divididos por 10 a menos 8. Certo? Fazendo aqui o cálculo, 5,6 divididos por 64 dá 0,0875 vezes 10 a menos 2, certo? Basicamente, pulando a vírgula aqui, ó, você tem então a concentração de ácido bórico igual a 8,75 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Perfeito? Dessa maneira você chega no resultado da concentração do ácido bórico, certo? Aplicação direta na fórmula, levando em consideração os cálculos, cuidado com as casas decimais e por aí vai. Bom, próximo exercício aqui. Um monoácido HA a 25 graus Celsius apresenta um grau de ionização igual a 60%, sabendo que foi preparada uma solução de 0,02 mol por litro. Classifique o ácido quanto a sua força. Turma, para começar, o ácido ele possui um grau de ionização igual a 60%. Logo, ele é um ácido forte. Então, ácido forte.
Qual que é o valor da constante de ionização? Vamos pegar aqui, ó. Apagar para não confundir. Constante de ionização concentração do ácido, no caso que é o ácido HA, vezes o grau de ionização ao quadrado, divididos por... Como ele é um ácido forte, você tem que considerar essa parte aqui, ó. Tem que levar em consideração, certo? Primeira coisa, descobrir o grau de ionização. O grau de ionização é igual a 60%, logo é 60 sobre 100, que é igual a 0,6. Perfeito? Então, aplicação direta aqui na fórmula, vou colocar aqui embaixo, em preto, para facilitar. A constante de ionização que ele pede é igual à concentração do ácido, que ele está falando que é 0,02 mol por litro, vezes 0,6 ao quadrado, divididos por 1 menos 0,6, certo? KI é igual à concentração, que não precisa do colchete aqui mais, porque eu já coloquei. 0,02 vezes 0,06 elevado ao quadrado dá 3,6. 0,6 vezes 0,6, 0,36, desculpa. 0,36, confundi de cabeça, divididos por 0,4, certo? Calculando esse valor, 0,36 vezes 0,02, divididos por 0,4, é igual a 0,018. 0,018, ou podemos também falar que KI é igual a, pula duas casas ali, ó, 1,8 vezes 10 a menos 2. Certo? A constante de ionização desse ácido equivale a este valor. De maneira, então, que a gente termina e encerra o exercício. Muito importante a gente ter em consideração, levar em consideração, toda vez que for calcular essa parte de grau de ionização, grau de dissociação, levar em consideração essa equação aqui. Essa parte aqui de baixo pode confundir muita gente, mas lembre-se da ideia. Se é um ácido forte, você vai levar em consideração isso daqui. Se é um ácido fraco, você desconsidera, porque vai tender a zero. Então, você desconsidera esse valor. Perfeito? Visto isso, turma, a gente encerra essa aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, valeu, até!